Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui. Além do Planeta Silencioso de C.S. Lewis, que é nada mais, nada menos do que o primeiro livro da trilogia cósmica ou trilogia espacial. Sim, nosso querido C.S. Lewis não escreveu somente as Crônicas de Nárnia e alguns livros cristãos, não. Ele escreveu também uma trilogia sobre viagem espacial e hoje nós vamos conversar sobre o primeiro livro dessa trilogia, chamado Além do Planeta Silencioso. E do que se trata esse livro? Antes de começar a falar sobre esse livro, eu preciso lembrá-los que não é o tipo de tema que eu sou fã, não é o tipo de tema que eu gosto muito, ou seja, eu não tenho muito parâmetro de comparação. Mas tá tudo bem, né? Eu gostei bastante desse livro, mesmo não sendo um tipo de tema que eu gosto. Eu saí sim da minha zona de conforto, mas eu preciso confessar que eu gostei bastante. De repente eu gosto de outros também, quem sabe. Mas vamos lá. Do que se trata esse livro? Esse livro aqui tem como personagem principal o Dr. Ransom, que é um filólogo, uma pessoa estudiosa de línguas. Em um determinado momento, aqui muito por acaso, ele encontra o seu antigo amigo de escola, Devine ou Divine, de uma forma aqui muito curiosa. E esse Devine ou esse Devine está com outra pessoa chamada Weston. Eles acabam se encontrando por acaso na casa desse Weston, que era um físico muito importante ali naquele determinado momento. Eles começam a conversar, a ter um tipo de conversa ali sem muito bem o que esperar desse tipo de conversa, e quando o Ransom se dá conta, ele foi sequestrado por esses dois, esse seu antigo amigo de escola e esse físico, e ele acorda num quarto estranho. Ele tá num quarto que tem vidraças e aí ele olha pela janela e ele vê que a lua tá muito grande e tá muito próxima dele. Ele percebe que ele tá nesse quarto depois que ele acordou. Ele sai desse quarto e se encontra com esse Weston. E ele pergunta, aquilo que eu tô vendo na janela é a lua? E aí o Weston diz pra ele, não, meu caro querido Ransom, não é a lua, é a Terra. E aí ele se dá conta de que eles estão no espaço. Sim, esses dois cabrinhas sequestraram Ransom para levá-lo para uma viagem espacial da qual, sim, Ransom não sabe nada. Nem eu nem você sabemos, estamos às cegas com o nosso protagonista Ransom. Ele tenta ali pedir explicações e pedir informações do que está acontecendo e os dois caras não falam muito para ele, só diz para ele que eles estão sim fazendo uma viagem espacial, eles vão visitar um outro planeta, que ele precisa ficar quietinho e que ele precisa só curtir a viagem. Só vamos lá com a gente, para de ser chato e vamos descobrir o que tem nesse outro planeta. Dá a entender que esses dois já estiveram nesse planeta antes, mas não dão explicações, até porque eles nem permitem conversar muito dentro da nave, falando para o Ransom, que eles precisam economizar energia e oxigênio, afinal era uma viagem longa de 30 dias. Sim, tudo muito estranho, tanto para você, quanto para mim, quanto para o Ransom. Acontece que ele não tem muita alternativa, afinal ele já está fora da órbita da Terra, ele já está no espaço, então ele precisa fazer alguma coisa para matar tempo durante esses 30 dias. Como ele não é permitido entrar na sala de controle, na sala de comando, essa é uma função única e exclusivamente dos dois, Devine e Weston, ele acaba por se tornar um serviçal para eles dois. Então ele cozinha, ele serve, ele é o garçom, ele limpa. E é isso que ele faz durante esses 30 dias. O formato dessa nave é muito interessante porque, pelo que o C.S. Lewis nos descreve assim, ela tem um formato esférico. Então ela tem ali uma forma que você consegue andar nela toda. Não explica muito bem como essa nave foi criada, não explica como é o funcionamento dessa nave, muito menos como que a gravidade dessa nave conversa ali com as pessoas. Isso não é explicado pra gente, só é explicado que em um determinado momento, essa nave, onde era o chão, ela passa a ser o teto, e onde é o teto passa a ser o chão. Enfim, depende do ângulo e do momento da viagem que eles estão. Quando eles estão próximos à chegada desse planeta em que eles estão indo, o Ransom escuta uma conversa entre o Devine e o Weston, de que dá a entender que eles sequestraram o Ransom para que ele fosse uma moeda de troca para os habitantes daquele lugar, os chamados Sorns, né? Um tipo de ser chamado Sorn, uma espécie, algo do tipo. E aí ele se dá conta de que, eles vão me entregar para sacrifício para
essa espécie, para esses moradores desse planeta. E eu me recuso a sair desse planeta para me tornar sacrifício de uma espécie que eu nunca vi falar. Quem são esses Sorns, né? Então ele decide que, se é isso mesmo, o objetivo da viagem deles, o objetivo deles terem sequestrado o Ransom, ele não vai se dar por vencido, ele vai lutar até o fim. Eles chegam nesse planeta, que aí ele descobre que o nome desse planeta é Malacandra. Eles chegam nesse planeta, eles pousam a nave e aí eles começam a descarregar as coisas que estão nessa nave para o acampamento deles. Eles percebem que aquele acampamento já tinha sido usado antes, né, provavelmente, quando esses dois já tinham visitado esse planeta. Eles começam ali a descarregar suplementos, armas e tudo mais, quando ele vê uma criatura estranha, aliás, não uma, mais de uma, e aí ele imagina ser os Sorns, né, uma criatura muito comprida, pálida, muito branca, a criatura que tem ali algum formato humanoide, pernas, braços muito longos, cabeça muito comprida, mas que era muito maior do que eles. Ele não pensa duas vezes, ele fala: eu não vou ficar com esses dois, dos quais eu não confio, e eu não vou ficar com essa raça, que eu também não sei o que é. Afinal, que tipo de malacandriano é esse que quer me sequestrar ou que quer me fazer de sacrifício? Quer saber de uma coisa? Vou fugir. E ele foge sem olhar para trás. Ele entra floresta dentro e corre o máximo que ele pode. Nesse planeta, a diferença é que a gravidade é bem diferente ali do planeta Terra, então ele se sente mais leve, por isso ele consegue correr com mais facilidade. Ele corre sem saber para onde vai, e o que é pior, ele está num planeta em que ele não conhece. A vegetação daquele lugar é diferente, o formato das flores, das árvores, tudo é um formato de coisas muito grandes, muito compridas e esticadas, provavelmente por conta da gravidade, que é diferente. A vegetação daquele lugar é toda vermelha, toda de cor púrpura, e ele encontra que tem ali alguns riachos ou lagos de água quente, de águas mais quentes do que as águas na Terra. Ele corre. Quando está prestes a escurecer, ele encontra uma outra espécie. Então, diferente daquele Sorn, daquele ser comprido que ele viu, ele encontra uma outra espécie que, por incrível que pareça, ele olha para essa espécie olha para ele com um olhar de curiosidade. Nenhum dos dois tem medo um do outro, e ali eles conseguem, então, uma forma de se comunicar. Ele acabou de conhecer uma outra espécie desse planeta que se chama Kurosa. Os Kurosa, eles são seres um pouquinho mais diferentes dos Sorns, eles não têm um corpo humanoide, digamos assim. Eles são seres mais compridos também, mas eles têm uma aparência mais puxada para uma lontra, uma foca ou coisa do tipo. E por ele conseguir se comunicar com esse primeiro Kurosa que ele encontrou, ele acaba por viver em comunicação com essa turminha nova e com essa espécie nova que ele encontrou. Então ele começa a viver com eles, começa a entender onde ele está, qual tipo de vegetação ele pode comer, do que ele pode se alimentar, o que eles são. E ele começa a conseguir se comunicar, ele aprende muito facilmente a língua deles, até porque, como eu disse, ele era um filólogo, né? E aí, tá tudo muito bem, até que começa a acontecer uma reviravolta, ou seja, os moços, nossos queridos amigos seres humanos, que estavam também nesse planeta, começam a procurar por Ransom. E aí começa a acontecer a nossa aventura, que não dá mais muito para contar aqui para vocês, senão vai ser spoiler. Bom, além dessas duas espécies que eu comentei para vocês que vivem nesse planeta Malacandra, existe uma terceira espécie, que são os Filftrig. É uma espécie que, nesse primeiro momento aqui, o Ransom não tem tanto contato, afinal ele teve só contato com o Kurosa. E aí, em algum momento, ele percebe que nesse planeta existem outros seres, além desses três que eu citei. Existe um ser que é como se fosse um líder, um governante, em primeiro momento parece até mesmo ser um deus para ele, que é o Oyarsa. E ele tem também alguns seres que ficam ali, de alguma forma, ajudando eles, dando dica do que eles vão fazer e tudo mais, que são os Edil, ou os Eldila. Esses seres, eles interagem de uma forma completamente diferente do que a gente está acostumado e coisas do tipo. Então, não dá muito para explicar sem dar spoiler, então não vou falar muito a respeito.
Só um fato importante que vocês precisam saber é que em um determinado momento ele pega a corona com Sorn para conseguir encontrar o Oyarsa, que é o líder deles, ou uma espécie de deus e tudo mais. A conversa com esse Oyarsa é uma das coisas mais interessantes, porque já com os Hurosa, ele tenta conversar e tentar explicação de quem dessas 3 espécies, dessas 3 raças que vivem ali, quais são as raças predominantes, né? Quem manda em quem? E aí os Hurosa não conseguem entender, né, a pergunta dele. Não existe, né? Quem manda em quem? Não, mas vocês brigam, tem um mais forte, tem um mais fraco? E de novo os Hurosa, não consigo entender o que você está falando. Por que você acha que é assim? E aí ele vai ter mais ou menos esse mesmo tipo de conversa com esse Oyarsa. E aí a gente percebe que o que ele está querendo entender nesse outro planeta, com esses seres que vivem nesse planeta, é justamente entender sobre uma ótica humana como é a vida deles lá. E aí a gente consegue perceber que pela ótica malacandriana, o ser humano é um ser completamente corrompido. Então aqui em uma determinada conversa que ele vai ter, vai explicar pra gente que o planeta silencioso aqui, na verdade, é o planeta Terra. Que aconteceu uma situação nesse planeta onde um torto, sim, é usado esse nome, uma pessoa torta, um ser torto, foi enviado para esse planeta e esse planeta então passou a ser corrompido. Uma vez esse torto estando nesse planeta passou a ser um planeta silencioso e os Oyarsas, né, os líderes, os governantes, os, enfim, deuses dos outros planetas não conseguem mais ouvir e saber o que está acontecendo com um planeta silencioso, por isso que ele se tornou silencioso. Ou seja, a gente está falando de um planeta, Malacandra é sim um planeta que está no nosso sistema solar. Então essa conversa é muito interessante porque a gente percebe que mesmo numa ficção científica, mesmo falando de uma perspectiva de outros seres, de outros planetas, a gente percebe que C.S. Lewis está aqui querendo mostrar que sim, infelizmente a nossa raça, os nossos seres aqui são seres corrompidos, que essa corrupção veio sim, depois do pecado ter invadido a Terra. Então é por isso que essa conversa que o Ransom tenta ter com os Hurosa e com o próprio Oyarsa, do tipo quem é o mais dominante, quem que faz guerra com quem que manda em quem, é uma visão deturpada, é uma visão corrompida de um ser humano que vive nesse contexto. E o C.S. Lewis quer fazer essa crítica pra gente, para mostrar o quanto nós somos seres corrompidos e mostrar que se há vida em outros planetas, de repente a vida desses outros seres não são como a nossa, né? Não existe essa corrupção, não existe o pecado que corrompe. Porque o que mostra aqui, a forma como eles vão ter essas conversas e a forma como vai mostrando aqui pra gente a vida do Ransom com essa espécie, com os Hurosa, é que eles vivem completamente bem, cada um na sua função. Cada uma dessas espécies tem aqui uma função, não digo uma função, mas uma forma de viver que complementa uma outra. Então, quando eles têm dúvidas filosóficas, eles falam, olha, esse tipo de assunto não é comigo que você tem que perguntar, é bom você perguntar para os Sorns. Ou quando ele fala alguma coisa do tipo, mas como que foi feita essa tecnologia? Daí eles falam assim, olha, não, essa conversa não é nem com Sorns, nem com Hurosa, é com uma outra espécie que vive lá nesse planeta, que são os Filftrig. Eles são os caras da tecnologia, coisas do tipo. Então, assim, eles aparentemente vivem de uma forma completamente harmônica. Eles têm uma conversa também muito interessante sobre a morte, sabe? Eles têm aqui uma visão da morte como a morte sendo algo necessário, não como algo que é muito doloroso passar, sabe? Então é muito interessante como eles lidam com essas coisas. Então, gente, não tem mais muito o que eu falar. Eu acredito que eu expliquei assim por cima o que é a história. Eu não disse nada do que acontece, de como acontece, por que acontece. Eu acho que é o tipo de coisa que vocês precisam ler nesse livro. Mas essa conversa, sabe? Esse lado meio filosófico que o Lewis fez questão de colocar nessa história, eu expliquei e vale super a pena vocês perceberem e lerem com a sua própria visão de mundo, sabe? Com a própria cosmovisão de vocês. Porque é sim um paralelo com o cristianismo, com o fato de sermos seres corrompidos pelo pecado e tudo mais, mas
se você não é cristão, essa percepção não vai, né, não vai te trazer nenhuma estranheza. Pelo contrário, vai mostrar que sim, de certa forma, mesmo que você não seja cristão, vai mostrar que nós vivemos aqui em certa desarmonia, digamos assim, né? A gente tem guerra o tempo todo, a gente tem o egoísmo que fala mais alto, que faz a gente brigar desde do nosso mundinho pequeno ou de esferas muito maiores e coisas do tipo. Então, é isso que eu tenho para dizer sobre essa história. Não vejo a hora de pegar a continuação para ver o que vai acontecer aqui. Essa história, pelo menos, ela teve um fim. Dá a entender que ela vai ter uma continuação, mas não necessariamente desse planeta, tá? Até porque a continuação tem outros nomes, né? Então, assim, pode ser que essas viagens aconteçam para outros lugares. Ela tem um desfecho aqui importante, ela tem um desfecho aqui que, né, dá para você lê-lo isoladamente, mas é um livro que vale muito a pena ser lido, vale a pena ser conhecido. Então fica aqui a dicaça para vocês de Além do Planeta Silencioso. E eu não disse de que planeta a gente está falando, eu disse que o nome desse planeta é Malacandra, mas sim, ele faz parte, como eu já disse, do nosso sistema solar, mas eu não vou dizer qual planeta é. Pela capa, talvez você possa tentar adivinhar. É isso que eu tenho para dizer para vocês, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você comprar esse livro através do meu link lá na Amazon. Você não paga mais nada por isso, mas você ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo como esse. Deixa aqui para mim também nos comentários se você ficou curioso, se você quer saber um pouco mais dessa história, vamos conversar. Ou se você já leu e quiser conversar a respeito, vamos falar um pouquinho também. E também não esqueça de dar aquele curtir para ajudar o canal. E a gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!